Você sabe também que no ano de 586 o Império Babilônico entra lá no Reino do Sul e leva cativo. Aí sim, Daniel foi com aquela turma lá. Mas nessa primeira leva que os Zorobabéis começaram a reconstruir Jerusalém, e começaram a reconstruir o templo de Jerusalém, e os samaritanos, místicos, vou usar essa palavra lá no Reino do Norte, quiseram ajudar na reconstrução do templo. Mas eles não permitiram com que Israel, com que o Reino do Norte participasse na reconstrução do templo, causando assim uma revolta neles. Pois tá bom, aqui nós vamos construir também o nosso templo. Aqui nós vamos servir a Deus também. E resolveram construir um templo lá no Monte Gerizim em adoração a Deus. Mas no ano 129, um general Hicano lá do Reino do Sul invade Samaria, destrói Samaria e destrói o templo também, o templo dos samaritanos, acirrando mais ainda essa rivalidade que havia entre judeus e samaritanos. E isso dura 720 anos, aproximadamente. E lá está Jesus tendo a necessidade de passar por lá. E eis aqui, por que João diz isso? Porque não se deveria passar por lá. Judeu nenhum se atreveria a passar por lá por conta dessa rivalidade. Primeiro que eles não consideravam eles como um povo puro, por conta dessa miscigenação racial. E segundo que eles não entendiam que eles adoravam a Deus de maneira verdadeira, sincera, porque eles adoravam num templo que não era no templo de Jerusalém, aquele templo que Salomão havia construído. Então havia toda essa cisma, esse embate entre judeus e samaritanos, e não passavam por lá exatamente por isso. Além de muitas outras situações que aconteciam no que diz respeito à violência. Mas o texto está dizendo aqui que Jesus deixou a Judéia, sai do sul, em direção ao norte, para a Galileia, e diz o texto que era necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó. Na tradução, no sentido etimológico dessa palavra, Sicar significa terra dos bêbados. Ou seja, era uma cidade que não tinha uma boa fama, além de ser um lugar um país que não era afamado pelos judeus, nesse momento era uma província, além de não ser uma província que não era afamada pelos judeus, tinha uma cidade naquela província que também estava no descrédito da sociedade pelo próprio nome da cidade. Aqui, com todo respeito, né, às pessoas da cidade de Timon, mas durante muito tempo os piauienses tinham uma discriminação. Talvez até hoje tenha uma discriminação com a cidade de Timon. Tem pessoas que moram lá em Teresina, que convivem muito lá em Teresina, até mesmo em Timon, sabe que existe isso, existe uma discriminação muito grande. Eu não vou entrar nos detalhes, mas existia. E esse povo também tinha essa cisma em relação a esta cidade, porque era uma cidade onde as pessoas se entregavam muito à vaidade, à bebedice, e ela tinha essa fama, não é? Assim como Las Vegas tem a fama de ser a cidade dos jogos, a cidade das apostas, essa cidade tinha essa fama de ter pessoas que gostavam de muita farra, de muita bebedice. E a Bíblia Sagrada diz que o Senhor, passando por Samaria, ele chegou a esta cidade, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estavam ali à fonte de Jacó, cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, cansado da viagem. Jesus era 100% homem e também era 100% Deus, nós precisamos entender isso. Ele não abdicou da sua natureza humana, da sua natureza terrena. Jesus, quando esteve aqui, ele não brincou de ser Deus. Ele sentiu fome, sentiu sede, chorou, se emocionou, ele se irou. Lembra lá dos cambiadores que estavam no templo? Ele pegou um chicote de azarrogue e começou a derrubar a mesa dos cambiadores. Jesus era uma pessoa 100% homem, mas também 100% Deus. E a Bíblia Sagrada diz que ele chega a este lugar, e estava ali uma fonte que ele estava cansado. Porque às vezes nós olhamos para Jesus e parece que Jesus não sabe o que é ser humano. Parece que Jesus não sabe o que é tentação. Parece que Jesus não sabe o que é passar fome.
A gente fala assim com Deus, às vezes nas nossas necessidades, nas nossas aflições, e parece que Jesus não sabe nada do que a gente sente. Quando a gente cai em tentação, quando a gente cai em pecado, no lamaçal do pecado, a gente vai buscar o perdão, muitas vezes quando vamos buscar o perdão e a compreensão do Senhor, como se Ele não entendesse nada disso. Eu sei que Tu és um Deus que está aí no céu, tal, porque uma vez alguém já me disse isso. Pastor, por acaso o Senhor não sabe, Deus não sabe que o que corre aqui nessas vezes é sangue, e que a gente é assim mesmo tentado? Deus sabe sim. A palavra diz que Ele foi tentado em tudo e não pecou jamais. O Senhor Jesus foi tentado em tudo e não pecou jamais. E a Bíblia Sagrada fala de Jesus cansado, chega a este lugar, perto das terras de Jacó. Estava ali a fonte de Jacó, um poço. Cansado da viagem, assentara-se junto à fonte, por volta da hora sexta, ou seja, meio-dia. É uma hora que realmente a sede aperta e uma hora que não é comum encontrar pessoas em volta do poço, porque naquela época as pessoas iam nas primeiras horas da manhã tirar água do poço. Mas o que é coincidência ou providência do Senhor diz aqui que nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Veio uma mulher samaritana tirar água. E Jesus disse para ela: dá-me de beber. E quando Jesus pede para essa mulher dar de beber, os discípulos tinham ido à cidade, diz o texto, comprar alimento, porque Jesus também estava com fome. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. E aí eu fiz a introdução dizendo para você exatamente o porquê dos judeus não lidarem com os samaritanos. E eis o porquê da admiração daquela mulher. Primeiro que homem nenhum queria se aproximar para falar com aquela mulher. Porque era uma pessoa que estava no topo da discriminação social. Era uma mulher que dificilmente os homens se aproximariam dela, os homens de bem se aproximariam dela para manter qualquer diálogo. E detalhe é que um rabi naquela época não falava nem com a esposa em público. E quem dirá com uma mulher como essa? Mas diz o texto que o Senhor Jesus foi e pediu água para ela, e isso causou admiração naquela mulher. E não era para menos, porque além de todo esse contexto histórico, tem esse contexto social, tem o contexto também pessoal. Como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, porque sou mulher samaritana, porque os judeus não lidam com samaritanos? Replicou Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Quais eram as expectações do coração daquela mulher? Quando de repente se depara e vê um homem, e eles conheciam os judeus pela forma deles se vestirem, eles conheciam os judeus pela forma deles falarem, eles tinham um só como samaritano. E quando o samaritano se reportava a um judeu, ele conhecia, e vice-versa. E pela forma deles se vestirem, eles também conheciam. E isso chama a atenção dessa mulher. E eu não sei qual era a expectação no coração daquela mulher, mas muita coisa deve ter passado no coração dela pelo fato desta mulher estar primeiro sendo abordada por um homem, e esse homem judeu, e além desse homem ser judeu, é um homem que era considerado na sua época mestre. Jesus era considerado mestre, ou seja, um rabi. E detalhe que Jesus não estava se encontrando com ela, não era em qualquer lugar em Samaria, na terra dela, e numa cidade que dificilmente as pessoas queriam compromisso, queriam rodar por lá. Mas lá estava Jesus. Quais eram os sonhos desta mulher? Com certeza era uma pessoa que já não sonhava mais. Nós estamos aqui explorando e não podemos dizer o que o texto não diz. Nós não podemos dizer o que o texto não diz, mas nós estamos conjecturando
que possivelmente se tratava de uma mulher que não tinha mais sonhos. Por quê? Por conta da sua vida. Se você não conhecesse a biografia dessa mulher, você conhece, nós conhecemos o final da história até, mas isso ia começar a mexer com você, ia chamar muito a sua atenção nesse passo a passo do Senhor Jesus. Se fosse a cena de um filme, que nós estivéssemos convivendo, não conhecendo o final do filme, mas conhecendo o histórico desta mulher, conhecendo esta rixa de 722 anos, conhecendo todo esse histórico, todo esse contexto social, com certeza muita coisa viria no nosso coração. Para entendermos esse momento, a grandiosidade desse momento, a grandiosidade deste encontro do Senhor Jesus com aquela mulher, porque esta mulher estava na agenda de Deus. Talvez você não saiba, mas você está na agenda de Deus. Talvez você não saiba, mas você está na agenda de Deus. Nós estamos na agenda de Deus. Uma pessoa que jamais imaginaria, ela não pensava isso, se ela não tinha sonho, ela jamais imaginaria que o autor da vida iria se encontrar com ela. E diferentemente, a abordagem foi uma abordagem de um homem educado, foi a abordagem de um homem cortês, foi a abordagem de alguém que não estava aqui apontando o dedo para ela, nem virando o rosto para o lado, mas de alguém que queria nesta hora trazer algo muito especial para a vida daquela mulher. Jesus disse para ela, quando ela faz esse questionamento, como é que você pede de beber para mim? Você espera que o Senhor Jesus venha pedir alguma coisa de você, requerer alguma coisa de você, você espera? Porque nós é que estamos pedindo para Deus, nós é que carecemos dele. Você espera que o Senhor Deus peça alguma coisa de você, algum favor a você? Você nem imagina o quanto que o Senhor Deus quer você participando do reino dele. Você nem imagina o quanto que o Senhor Deus quer você participando do reino dele. E esta mulher fica admirada. E ficaria admirado se o Senhor Deus chegasse hoje para mim e dissesse assim, ei, eu quero um favor seu, me faz um favor. Como assim, Senhor? Eu é que careço de ti. Isso não chamou a atenção de Pedro? Não. Lavar meus pés? Não, eu que tenho que lavar os teus pés. Pedro. E Pedro foi, não, se o Senhor quiser me dar um banho, me dá um banho. Mas Pedro ficou também espantado com isso. Talvez isso cause para você espanto. E não é para menos, mas é por incrível que pareça, o Senhor Deus, Ele quer convidar você para participar do reino dele. Ele quer convidar você para ser participante da obra dele aqui na terra. E esta mulher fica admirada e o Senhor Jesus diz para ela, se você conhecesse o dom de Deus e quem é que te pede dar de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva, louvado seja o nome do Senhor. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo, onde pois tens a água viva? Até agora ela não estava entendendo, ela não estava compreendendo o que Jesus queria com ela. Mas o Senhor Jesus, ele faz um esforço nele, começa a trabalhar para que ele possa ser entendido, possa ser percebido por nós. Porque nós temos mesmo dificuldade de entender a mensagem de Deus, compreender o que Ele quer para nós por conta da dureza do nosso coração e da expectação que nós não temos em Deus. Porque nós deveríamos ter todas as boas expectações no Senhor, mas nós não temos boas expectações em Deus. Primeiro porque somos pecadores. E segundo porque conhecemos a santidade de Deus. Então nós não criamos nenhuma expectativa nele. E temos dificuldade, quando Ele diz que Ele vai dar para ela água viva, ela não tem compreensão disso. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com que tirar água e o poço é fundo, pois tens água viva? És tu porventura maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu? E bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede.
A mamãe dizia, quando ela tinha saúde mental, hoje a mamãe ela tem Alzheimer, mas a mamãe dizia que a bacia do T, ela nunca enche. É isso que Jesus está dizendo. Quem bebe da água desse mundo nunca vai ser saciado. Quem desfruta das maravilhas desse mundo, e Deus nos criou para nós desfrutarmos das maravilhas desse mundo, nós nunca seremos saciados. Nós vamos ter sempre uma necessidade atrás da outra. Hoje a gente tem um bem, amanhã a gente quer outro bem. Hoje a gente tem um imóvel, amanhã a gente quer outro imóvel. Hoje a gente está vivendo uma situação boa, amanhã nós queremos viver uma outra situação boa. Porque de fato, quem bebe desta água tornará a ter sede. Jesus é a nossa saciedade. E nós muitas vezes ficamos preenchendo esse vazio do nosso coração com coisas e conquistas. E achamos que vamos nos alegrar, que vamos ficar realizados com isso. Mas essa alegria, ela é temporária, ela é perene, ela não é permanente. E é por isso que às vezes vem os porquês da nossa vida. Por quê? E às vezes a gente questiona por que as pessoas que têm coisas põem fim à própria vida. É porque esse vazio que existe no nosso coração foi tentado por diversas vezes ser preenchido com coisas e com situações que não tem como ser preenchido com coisas e situações. Só Jesus. Nós temos um buraco no nosso coração que é do tamanho de Jesus, e a gente vê pessoas tirando a própria vida por conta disso. No tempo que eu trabalhava com vendas, eu viajava muito no Maranhão, e eu viajando pelo Maranhão, eu encontrei com um caso de um empresário numa cidade aqui perto da nossa região, da região dos Cocais. Muito rico ele, muito abastado, um homem que tinha muito dinheiro. Ele, jovem, bem casado, filhos maravilhosos, ele tirou a própria vida. E quando nós chegamos naquela cidade, a pergunta era uma só: por quê? Por quê? E realmente, se nós formos olhar dentro da ótica humana, nós não vamos encontrar o porquê de um homem daquele ter colocado fim à própria vida. É porque existe um vazio no nosso coração que só pode ser preenchido com o Senhor, com Jesus. E ele diz que quem bebe dessa água vai ter sede novamente. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ou seja, não somente você vai ter saciedade, mas também você vai saciar a sede e a fome de outras pessoas também. Ou seja, você será um porta-voz do Senhor. Você será alguém que abençoará a vida de outras pessoas também, a partir do momento que você provar desta água da vida que o Senhor Jesus lhe dá, que é a própria palavra dele. Afirmou Jesus, versículo 13: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que ele der se fará nele uma fonte a jorrar para a vida. Disse a mulher: Senhor, dá-me desta água. Agora essa mulher queria esse seu problema de ordem biológica, de ordem física, resolvido, uma vez que Jesus está propondo aparentemente isso para ela. Não é? Aparentemente a proposta de Cristo parece ser uma proposta humana, terrena e carnal, e a gente chega na igreja com interesse. Chega na igreja atraído por esse discurso triunfalista, por esse discurso de prosperidade. E isso também a mulher se sente atraída, que parece um discurso triunfalista. Olha, você não vai mais precisar carregar o tamanho do meu dia, botar um cântaro nos ombros e carregar esse peso na cabeça. Não. Você nunca mais terá sede. E ela pede para Jesus, para que eu não precise vir aqui buscá-la. Versículo 15. O versículo 16 diz: vai, chama o teu marido e vem cá. Essa é uma pergunta, não é uma pergunta confrontadora, mas é uma pergunta agora para que Jesus possa confortar o coração e a vida daquela mulher. E ela responde. Ela não criou desculpas, ela não usou qualquer argumento, ela não mentiu, porque ela poderia mentir. Nesse exato momento ela poderia mentir para o Senhor Jesus, quando Jesus faz uma pergunta para ela. A mesma pergunta que Deus fez para Adão lá no paraíso. É a mesma pergunta.
Qual é a sua condição, Adão? Onde é que você está? Por que você está escondido? É a mesma pergunta. Eu quero que você, diante de mim, você abra o coração para mim. É como se Deus estivesse propondo isso para Adão, mas Adão usou de desculpas a mulher que tu me deste. E esta mulher que, diferentemente de Adão, e diferentemente de muitas pessoas, mas igual a muitas pessoas, esta mulher abre o coração dela. Por que fazer isso? Bom, ela reconheceu que agora estava falando com alguém que, se não fosse enviado de Deus, era o próprio Deus. A forma como Jesus abordou ela, diferentemente de todas as formas como ela for abordada, agora Jesus aborda ela. Ela mensura essa, às vezes nós não calculamos isso, por isso que a palavra de Deus diz, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Às vezes a gente não consegue olhar para as situações do nosso encontro com Deus. Jesus aborda ela de uma maneira educada, num local que ele não deveria estar, numa cidade que ele não deveria estar, na hora que ele não deveria estar, porque aquela não seria a hora, porque nós vamos especular que aquela mulher ela pode ter ido lá meio-dia no poço, porque de repente pareceu necessidade, teve sede naquela hora e vou buscar água no poço. Mas há uma especulação maior também de que ela ia naquele horário porque ela não queria se encontrar com as outras senhoras daquele lugar, porque ela era uma mulher adúltera. E os homens não iam lá naquela hora também, porque ninguém ia se aproximar de uma mulher adúltera. Discriminação para uma mulher, o julgamento, eu vou usar essa palavra, né? O julgamento para uma mulher que cometia adultério, nós sabemos, é morte. O julgamento era a morte, a pessoa tinha que ser apedrejada. E essa mulher carregava dentro de si muitas culpas, com certeza. Ela carregava dentro de si muitas culpas, muitos pesares. Não era só aquele cântaro que ela carregava em direção àquele poço que ela carregava nos ombros, mas francos. Deixar de estar colocando a culpa em pessoas, direcionar a culpa. Nas circunstâncias, a gente usa de tudo para se desculpar diante de Deus ou de alguma pessoa, mas ela não usou nada disso. Entenda, quando o Senhor Jesus faz essa pergunta para ela, ou faz essa proposta para ela, vai lá, chama o teu marido e traz ela aqui. O que foi que ela disse? Ao que respondeu a mulher, versículo 17, não tenho marido, replicou Jesus, bem disseste, não tenho marido. Jesus aqui dá razão para ela. Bem disseste, você está falando a verdade diante de mim, você não mentiu para mim, você não usou de desculpa. E agora você está dizendo para mim que realmente não tem marido. Como não tinha marido? Ela estava vivendo com um homem. Ela estava convivendo com um homem e poderia dizer que tinha marido. Porque 5 maridos já tiveste, e esse agora que tens não é teu marido. E isso disseste a verdade. Uma mulher que já tinha experimentado o que era amor para ela nesse mundo. Eu quero entender que essa mulher não era uma mulher de aparência ruim. Poderia se tratar de uma mulher bonita. Uma mulher que é cortejada por tantos homens assim, e tem passado por 5 casamentos, e vivendo uma relação que não era casamento, com certeza era uma mulher bonita. Mas essa beleza dela estava estragada por causa desse comportamento, por conta dessa postura dela. E a Bíblia Sagrada diz que o Senhor fala para ela que ela já teve 5 maridos, e o que agora ela tem não era dela. E ele falou que ela foi verdadeira com ele. O Senhor disse à mulher, a mulher disse ao Senhor, vejo que porém que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Entretanto, dizeis em Jerusalém, vós dizeis em Jerusalém, é o lugar onde se deve adorar. Nós adoramos aqui nesse monte, lembra do templo lá erigido, que Hircano destruiu, 129 anos depois que os samaritanos entram na terra, que Hircano foi lá, o judeu foi lá e destruiu o templo deles, esse templo foi reconstruído.
E eles construíram lá no Monte Gerizim, e com certeza ela estava de frente ao Monte Gerizim, lá em Samaria, que era o local onde eles construíram o templo de adoração dos samaritanos. E ela diz, olha, nossos pais adoravam neste monte. Com certeza ela estava pensando, não, ela teria dito nesse monte, apontando, mas ela diz neste, né, quem entende de português melhor do que eu, sabe que ela estava falando de algo próximo. Ela estava, no mínimo, contemplando o Monte Gerizim. Nós adoramos neste monte. Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém, é o lugar onde adorar. Disse a mulher, podes crer-me, Jesus disse para ela, que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. A hora vem, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não é no Monte Gerizim, não é no Monte de Jerusalém, não é no templo da Segunda Igreja Batista, não é em qualquer outro lugar que você possa ter, porque hoje nós escolhemos o lugar de adoração. Dependendo da pirotecnia que se faça, da atração que se tem para um lugar, nós escolhemos como local de adoração. Mas a Bíblia Sagrada diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ou seja, em qualquer lugar que você estiver, você pode adorar a Deus. E esse paradigma quase que milenar está sendo quebrado agora com o Senhor Jesus. Nós entendemos que essa mulher tinha boa intenção no seu coração. Embora a sua inclinação ao pecado, como a inclinação de todos nós, ela tinha boa intenção no coração e conhecia a história eclesiástica. Ela era uma mulher religiosa, porque sabia do lugar de adoração, e conta a história de Jacó. Era sim um judeu mestiço, mas é um povo de Deus. E Jesus chama ela para a verdadeira adoração, porque chama a mim e chama você também para a verdadeira adoração. E os princípios para a verdadeira adoração, eles estão aqui descritos nesse texto. Primeiro, é que não existe lugar e nem hora. Segundo, é que é necessário nós nos despirmos de todo o nosso preconceito, de toda a nossa pré-compreensão. Aqui existia preconceito, aqui existia uma pré-compreensão. E é necessário também que nós confessemos os nossos pecados ao Senhor, reconheçamos a culpa que temos, reconheçamos qual é a nossa condição, qual é a nossa posição nesse momento. É necessário que isso aconteça. Porque são os tais adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, o chamado Cristo. Opa, ela tinha esperança em Jesus. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse Jesus, eu sou o que falo contigo. Eu sou o que falo contigo. Jesus agora se declara, se manifesta, se apresenta para aquela mulher. E você vai sentir a presença, a manifestação do próprio Deus a partir do momento que você adotar esse passo a passo dessa mulher. Abrir mão dos seus preconceitos, da sua pré-compreensão, admitir quem você é, que você é um pecador e que você precisa do perdão de Deus. Não porque você esteja vivendo a situação que essa mulher viveu. Porque você pode dizer, não, mas eu vivo bem com meu marido. Eu sou uma pessoa que tem um casamento bom, estável. A Bíblia Sagrada diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós somos pecadores por conta da nossa condição de pecador. Nós pecamos porque somos pecadores. Nós não nos tornamos pecadores porque pecamos, porque cometemos o pecado. Nós pecamos porque somos pecadores. Eu sou o que fala contigo. Quem diria? Quem diria? No meio de uma multidão naquela cidade, tanta gente para Jesus se manifestar. Jesus foi escolher logo uma mulher adúltera numa cidade. Talvez ele fosse para a capital de Samaria, fosse para outro lugar, fosse se manifestar para um judeu, para um rabino. Mas Jesus se manifestou para uma mulher adúltera. E essa mulher recebe o Senhor Jesus, confessa os seus pecados, e o Senhor Jesus disse para ela, eu sou o que falo contigo. Nesse ponto chegaram seus discípulos, admiraram que estivesse falando com uma mulher, todavia nenhum deles lhe disse, que perguntas?
Ou por que falas com ela? Quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, à cidade e vieram ter com ele. Esta mulher se torna uma missionária do Senhor. Essa mulher se torna uma missionária do Senhor. É impossível, irmão. É impossível uma pessoa que realmente teve um encontro com o Senhor Jesus não se tornar um missionário. É impossível uma pessoa que teve um encontro verdadeiro com Jesus não se tornar um missionário. Vou repetir. É impossível uma pessoa que teve um encontro genuíno, verdadeiro com Jesus e não ser um missionário. Quem é essa mulher para se aproximar das pessoas? Uma mulher que vai meio-dia tirar água de um poço. Agora ela ergue a sua cabeça e vai confrontar os homens. A Bíblia Sagrada diz que ela foi anunciar para os homens. Ela agora não está se importando com o que as esposas iriam dizer. Ela agora estava com a autoridade, ela estava com a unção do Espírito Santo do Senhor. Ela estava com a ousadia que todo homem e toda mulher que se encontra com Deus tem. E anunciou o Evangelho para aquela cidade. Louvado seja o nome do Senhor. Esse mesmo Jesus que passou em Sicar, lá em Samaria, ele está aqui nessa noite. Esse mesmo Jesus que passou em Sicar, lá na província de Samaria, ele está aqui nessa noite. A pergunta que ele fez para aquela mulher, ele faz para mim e para você. Qual é a sua condição agora? Como é que você está? Essa resposta você vai dar para Deus. Fique de pé em nome de Jesus.